Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana de forma antecipada nos meus endereços telemáticos. É para você que é liturgista, você que participa da liturgia da Igreja Católica e precisa de subsídios. Então eu faço isso, transmitindo aqui sempre a palavra de Deus oficial, conforme está definida pela igreja. Eu pesquiso em sites fidedignos. É só você acessar os meus endereços telemáticos. Temos o blog, o YouTube, Facebook e Instagram. Só escrever @Paulo Roberto Maciel 7919 e você chega lá. Liturgia referente ao dia 2 de janeiro de 2024, terça-feira. Memória dos santos Basílio Magno e Gregório Nazianzeno, bispos e doutores da igreja. Então, São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno, bispos e doutores da igreja, no ano B, cor branca, rito ofício da memória. O prefácio é o prefácio de Natal. Antífona da entrada. Velarei sobre as minhas ovelhas, diz o Senhor. Clamarei, chamarei um pastor que as conduza e serei o seu Deus. Agora temos a oração do dia. Ó Deus, que iluminastes a vossa igreja com o exemplo e a doutrina de São Basílio e São Gregório Nazianzeno, fazei-nos buscar humildemente a vossa verdade e segui-la com amor em nossa vida, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura da carta de São João, capítulo 2, versículos do 22 ao 28, é a primeira carta de São João. Caríssimos, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é Cristo? O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. Quem confessa o Filho, possui também o Pai. Permaneça dentro de vós aquilo que ouvistes desde o princípio. Se o que ouvistes desde o princípio permanecer em vós, permanecereis com o Filho e com o Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo isto a respeito dos que procuram desencaminhar-vos. Quanto a vós mesmos, a unção que recebestes da parte de Jesus permanece convosco e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme a unção de Jesus vos ensinou, permanecei nele. Então, agora, filhinhos, permanecei nele. Assim, poderemos ter plena confiança quando ele se manifestar, e não seremos vergonhosamente afastados dele quando da sua vinda. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos o Salmo responsorial, é o Salmo 97 ou 98, dependendo se é da Bíblia de Jerusalém ou Vulgata, a latina. Versículos 1º, 2º ao 3º AB, 3º CD ao 4º. Refrão 3º A. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Repitamos. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória.
Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações sua justiça. Recordou seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Repitamos: os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. A aclamação é com um trecho da carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos do 1 ao 2. E a proclamação do Evangelho é João, capítulo 1, versículos do 19 ao 28. Vamos então aclamar? Aleluia, 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 aleluia. Depois de ter falado no passado aos nossos pais pelos profetas, muitas vezes em nossos dias, Deus falou-nos por seu Filho. Em nossos dias, Deus falou-nos por seu Filho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? E ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplainai o caminho do Senhor. Conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando e não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar as correias de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos à meditação da palavra de Deus, do livro Igreja em Oração, nossa missa no dia a dia. O Evangelho apresenta-nos João Batista como uma voz que clama no deserto. João capítulo 1, versículo 23. E, no entanto, ele é testemunha da luz. João 1, versículos do 7 ao 9. Por mais conceituado e respeitado que ele seja, permanece na sua simplicidade de saber que seu primo, Jesus, é mais importante do que ele, a tal ponto de não se julgar digno de desatar suas sandálias. João 1, versículo 27. Toda a liderança da igreja sacerdotal, religiosa e leiga, muitas vezes poderia afirmar como João Batista:
Clamo no deserto, João 1, versículo 23. Sua voz parece não encontrar apoio nem eco social, mas muitas vezes indiferença e rejeição. Mesmo assim, prossegue na missão de proclamar o Evangelho. João Batista dizia: no meio de vós está aquele que não conheceis. João, capítulo 1, versículo 26. Conhecemos Jesus, vamos à missa, lemos as Sagradas Escrituras, participamos da celebração da palavra, rezamos, mas na verdade não vibramos com Jesus Cristo. Ele não ocupa o lugar que deveria no nosso coração. Não somos atraídos e seduzidos por Cristo. Entre nós, cristãos católicos, faltam testemunhas que despertem o desejo de Deus no coração das pessoas e o desejo de um sério compromisso com Jesus Cristo. Esta é uma das reflexões, eu tenho mais aqui. Vamos a outra reflexão importante, que está no livro Palavra e Vida, 2003. Há muitos que acreditam ser profetas. Pensam que tudo o que fazem é importante e que os outros devem escutá-lo obrigatoriamente, atendê-los e inclusive obedecer-lhes. A atitude do cristão é fazer como João, saber que é apenas o mediador, aquele que indica o caminho, aquele que mostra como chegar a Jesus. O cristão não é chamado para ser o personagem principal, nem o centro das atenções, nem de nada. A sua obrigação é ajudar a todos por meio do seu testemunho e de sua palavra, para que outros se encontrem com Jesus, pois ele é o único Salvador. Nós somos apenas discípulos seus. Mais uma reflexão agora do livro Dia a Dia com o Evangelho. As autoridades religiosas de Jerusalém estão incomodadas com João Batista, tanto assim que enviam uma delegação para submetê-lo a um interrogatório. As perguntas são de censura. Por que é que você batiza se não é o Messias, nem Elias, nem o profeta? João coloca-se no lugar, no seu próprio lugar. Ele diz que é a voz que espalha por toda parte a boa nova, a boa notícia. Preparem o caminho para o Messias. Jesus vem depois de João, mas é maior do que ele. Já está no meio deles, mas ainda não o perceberam. Por vezes, gastamos tempo e energia em discussões sobre Jesus, como os judeus diante do Batista. Mais importante do que investigar a respeito de Jesus é aceitá-lo em nossa vida com todas as suas exigências. Bem, a missa deste dia 2 de janeiro de 2024, terça-feira, é dedicada a São Basílio e também São Gregório Nazianzeno. São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno. São Basílio nasceu em 329. São Basílio é de 329 numa família de santos. Ingressou na vida monástica e mais tarde foi nomeado bispo de Cesareia. Ardente defensor da divindade de Cristo e do Espírito Santo, compôs diversas obras teológicas, além de uma regra monástica, e introduziu certas modificações na liturgia das igrejas orientais, que até hoje são observadas. Morreu em 379. São Gregório nasceu em 330. Na sua juventude, veio a conhecer Basílio, de quem se tornou grande amigo, com quem partilhou a caminhada através da vida monástica e do sacerdócio. Foi nomeado bispo em 381 e desempenhou papel preponderante no Concílio de Constantinopla, que definiu a divindade do Espírito Santo. São Gregório também deixou diversas obras, entre discursos teológicos, sermões fúnebres e poesias espirituais. Faleceu em 390.
Temos aqui também mais uma biografia, mais um escrito sobre os santos do dia. Quanto mais soubermos sobre os santos, melhor, porque eles são espelhos para nós. Vamos lá então. Basílio, segundo o site do Vaticano, nasceu em Cesareia em 329, no seio de uma família de santos. Sua irmã Macrina e seus irmãos Pedro, bispo de Sebaste, e Gregório de Nissa também foram elevados à glória dos altares. O jovem Basílio recebeu de seu pai os primeiros passos na doutrina cristã e prosseguiu seus estudos, antes em Constantinopla e depois em Atenas. Ao mesmo tempo estudou retórica, encaminhando-se para uma brilhante carreira, que porém teve que abandonar logo para seguir a sua verdadeira vocação, a aspiração a uma vida de silêncio, solidão e oração. Viajou muito, antes a Ponto e depois ao Egito, Palestina e Síria, atraído pela vida dos monges e dos eremitas. Ao voltar a Ponto, encontrou um amigo com o qual havia estudado em Atenas, Gregório de Nazianzen. Com ele fundou uma pequena comunidade monacal baseada nas regras que Basílio havia elaborado com as experiências adquiridas em suas viagens. Contra o arianismo. No entanto, em Cesareia, difundia-se sempre mais uma nova doutrina, nascida pela pregação de Ário, que já havia sido condenado como herege pelo Concílio de Nicéia no ano 325. Mas o arianismo, graças ao apoio do imperador do Oriente, Valente, começou a ser conhecido rapidamente também na Síria e Palestina. Então, Basílio deixou a paz e a segurança de seu eremitério para ir a Cesareia, onde foi ordenado presbítero e depois bispo. Ali começou a sua luta infinita contra a nova heresia, a ponto de merecer ainda em vida o título de Magno. Contudo, a sua luta não era só em nível doutrinal, mas também caritativo, aos arianos que pensavam não culpar ninguém, defendendo o que achavam certo, dizia: o que realmente lhes pertence, de quem receberam o que dizem pertencer a vocês? Se a gente se satisfizesse com o necessário e doasse o supérfluo ao próximo, não haveria mais pobres. Por outro lado, Basílio fundou, bem na entrada da cidade, uma cidadela da caridade, chamada Basilíada, que compreendia orfanatos, hospitais e assistência sanitária. Entretanto, também o imperador Teodósio, sucessor de Valente, apoiou a obra de Basílio, que conseguiu assistir à derrota da heresia antes da sua morte, ocorrida no ano 389, com a idade de quase 60 anos. O amigo do peito, Gregório de Nazianzen, que tinha uma irmã, Gorgônia, e um irmão, Cesário, ambos santos, era filho de um presbítero. Em Atenas, onde havia estudado, conheceu Basílio, ao qual teve um forte elo de amizade, com o qual conviveu no eremitério da Capadócia. Porém, ele também teve que deixar a paz do mosteiro para dar assistência aos seus pais, bastante idosos. Seu pai o quis de modo particular ao seu lado no presbiterado, em Nazianzo. Mas Gregório, que se tinha deixado convencer contra sua vontade, se arrependeu da escolha feita e buscou novamente voltar a viver com Basílio. Mas este, ao invés, o convenceu a voltar à casa do pai para ser o seu conselheiro no difícil governo da igreja de Nazianzo. Mais tarde, Gregório foi enviado pelo imperador Teodósio a Constantinopla para combater a difusão da heresia ariana. Ao chegar, foi recebido com uma pedrada. Então, Gregório permaneceu fora dos muros de Constantinopla, em uma igrejinha que a dedicou à ressurreição.
Graças à sua eloquência e solidez da sua doutrina, mas, sobretudo, graças à sua vida exemplar, Gregório reconduziu a cidade à ortodoxia. Porém, hostilizado por uma facção de opositores, não conseguiu ser bispo de Constantinopla. Decidido a deixar a cidade, a qual havia dedicado toda a sua vida, com grandes esforços, pronunciou um longo e comovente discurso de despedida. No dia 2 de janeiro também comemora-se o dia de Santo Argeu. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, no seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando solicitamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor, Ele nos dará. Afinal de contas, é o nosso Pai, é o nosso divino Pai eterno, é o nosso Abba, nosso papaizinho do céu. E agora do aramaico eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor. Vem, Senhor. Um dia Ele voltará e será o juízo final. Quem quiser ficar com Deus aqui nessa terra, permanecerá com Ele na eternidade para todo o sempre. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, com Deus Pai, Deus Espírito Santo, com todos os santos e anjos no céu.